17 anos se passaram desde as condenações. Ainda existem dúvidas. Depois de tanto tempo, com a cabeça mais fria, a que conclusões podemos chegar? O que nos dizem os depoimentos e as provas apresentadas? O repórter Record Investigação buscou respostas com 3 peritos. Tem outra fotografia aqui também. Sérgio Hernandes, chileno, atuou no caso Garoto Bernardo, morto em 2014 pelo pai e pela madrasta. No Brasil, você coloca a prova testemunhal na frente da prova científica. Eduardo Janos, também chileno, trabalha no Brasil há 30 anos. Você não pode colocar atrás das grades pessoas por indícios. Você tem que ter, no mínimo, uma prova. Francisco La Regina, profissional experiente, atuou em muitos casos de emasculação. Outros bandidos matavam, emasculavam e colocavam o órgão genital na boca da vítima. Eles analisaram fotos, testemunhos, indícios e dados apontados nos processos. Por isso que a lei, ela coloca na frente a prova científica. Primeiro ponto, os cortes. Foi analisada minuciosamente a área dos órgãos genitais arrancados dos meninos. Ele é preciso no corte porque há uma só passada da faca ou do facão. Por isso que ele ficou circular com precisão. O que o agressor queria era tirar a assinatura dele. Na época dos julgamentos, muito se falava que os cortes nas vítimas eram precisos e cirúrgicos. Não era um corte grosseiro, era um corte cirúrgico. Incisões que só poderiam ser feitas por médicos, como Anísio e Césio. Toda vez que ocorre um fato de mutilação, de descarne de um ser humano, a primeira ideia é de que tenhamos a participação de alguém da medicina, alguém da área de enfermagem. Provas irrefutáveis. Para 2 peritos, este não é um trabalho característico de um médico. O médico não seria tão amador para efetuar um tipo de cirurgia ilegal. O objetivo não era fazer um corte cirúrgico. Não era, por exemplo, mostrar, eu sou médico, vou fazer um corte cirúrgico. O objetivo nesses cortes era simplesmente mascular. É possível determinar que não foi uma ferramenta cirúrgica, que foi uma ferramenta de corte, como uma faca, um facão, um canivete ou uma peixeira. Francisco La Regina fica em dúvida. É muito impreciso o afirmar de que aquilo foi feito por um médico com a utilização de um facão de mata. Segundo ponto, o facão. Testemunhas dizem ter visto os suspeitos saindo com facões do meio da mata. Dava a entender que esse foi o meio usado para as castrações. Não é o que pensa Sérgio Hernandes. Não seriam feridas tão limpas como são aquelas que se observam nas emasculações. Portanto, o instrumento, de jeito nenhum, de forma nenhuma, utilizado nas emasculações foi um facão. Para ele, o objeto empregado é de outro tipo. Por exemplo, o bisturi, a faca, o canivete, eles agem por deslizamento, com pouca pressão. Por quê? Porque eles cortam, eles seccionam a pele, dividindo a pele. Eduardo Janos discorda. Isso que parece ser muito bem feito é produto da forma como foi retirado o órgão do menor no momento do corte. Que ainda há restos de saco escrotal no menor, em vários menores.
Francisco Larregina, mais uma vez, fica em cima do muro. Ele estudou casos como o do serial killer Chico Picadinho e do médico Fará Jorge Fará. E ressalta que não se percebe a diferença entre o corte de um leigo e o de um profissional da saúde. Não vejo diferença ou uma técnica, né, como um profissional, um médico qualificado, especializado, um cirurgião, se tivesse que fazer esse procedimento. Mas o especialista nota também uma questão lógica. Em tese, vamos dizer que um médico que tenha conhecimento anatômico vá fazer um procedimento desse. Ele jamais se utilizaria de um facão de mata. Um detalhe importante: nenhum dos três vê diferenças no tipo de castração feita no Maranhão e no Pará. O que acontece nesses casos, muitas vezes acontece, que os serial killers ele começam a depurar as técnicas. Você pode ver que quizás nos casos mais recentes, os cortes são muito mais nítidos. Terceiro ponto: os reconhecimentos. Apresentamos aos peritos as fotos do médico Césio e do ex-policial Santos. Testemunhas disseram que viram os dois saindo da região em que os crimes aconteceram. Trouxemos também um retrato do serial killer Francisco das Chagas, desconhecido da polícia e das testemunhas na época. O senhor vê semelhança nessas três fotos? Logicamente, existe semelhança. Por exemplo, ver o nariz dos três é parecido, a boca dos três é parecido, o queixo. O queixo também. Esta é uma comparação facial elaborada pelo perito Sérgio Hernandes. A análise revela que eles possuem o mesmo tipo de cabelo, crespo, e a mesma estrutura capilar, com entradas formando recuos laterais. Os três apresentam o mesmo tom de pele, escura, rica em melanina. Estas linhas sobrepostas também comprovam semelhanças simétricas nos olhos, nos ossos faciais, nos lábios e no queixo. Se você colocar essas três pessoas 8 da noite, por exemplo, a 50 metros, você vai conseguir identificar quem é quem? São três pessoas de cor, são três pessoas de cabelo similar, né? Corte de cabelo similar, fisionomia similar, você vê boca, nariz, queixo. O perito Larregina vê semelhanças principalmente entre Francisco das Chagas e o médico Césio Caldas. A cor da pele, o tipo de cabelo mais crespo, né? A possibilidade de se fazer essa confusão no momento de sair da mata. Eduardo Janos preparou 3 conjuntos de fotos com Chagas e Césio. Este é o primeiro. Uma distância de 30 metros ou menos, até não consegue determinar quem é quem, que permitem que qualquer pessoa confunda um com o outro se não o conhece. Agora, o segundo. O formato, o queixo, a boca, a orelha, a testa, o cabelo com uma pequena diferença na entrada, mas para quem não conhece um ou outro, pode ser a mesma pessoa. E é possível determinar de que eles têm o mesmo nariz, a orelha muito parecida, o corte de cabelo muito parecido, o tamanho da testa e a boca. Tudo isso aí ajuda a que uma pessoa que acha que viu o médico, realmente quem viu foi Francisco. Os profissionais criticam a maneira como os reconhecimentos foram feitos pela polícia. Claramente, pode existir o erro. Se eu reconheço uma pessoa, a investigação criminal tem que investigar. Para quê? Para levantar provas de que efetivamente essa pessoa estava no local, primeiramente.
e de que essa pessoa participou dos crimes, o que não foi feito. Uma das testemunhas tinha 72 anos na época. A polícia deveria ter determinado, nesse momento, se este senhor tinha condições visuais, pelo horário, pelo local, ou por ele mesmo, para saber se ele usava óculos ou não. Os peritos enxergam outra falha. No final da década de 80, quando os primeiros casos surgem, não existia equipes de perícia em Altamira. As 4 condenações foram baseadas principalmente na palavra de testemunhas. A prova testemunhal ela pode ser induzida, ela pode ser criada. Eu posso falar para uma pessoa, posso ameaçar, posso induzir e falar, não, eu quero que você fale isso. A prova científica você não consegue manipular. A prova de DNA você não consegue manipular. Tecido orgânico você não consegue manipular. Agora, a prova testemunhal é aceita por nós, dentro da legislação, e nós temos que respeitar. Mas talvez a mais fragilizada de todas. Não existiram as outras, né? Temos que ficar com a testemunhal. Porque essas 2 pessoas, o Estado não quer que essas pessoas sejam livres. Eduardo Janos destaca que todos os crimes devem ter sido feitos por apenas uma única pessoa. Não tem nenhuma relação com uma seita, que não tem nenhuma relação com outras pessoas terem participado destes crimes horríveis, e sim diretamente a participação de um autor que tinha um único modus operandi, que era reconhecido em todos os locais de crime onde foram encontradas as vítimas. Os peritos concluem. Pelas provas técnicas, pelos depoimentos que o senhor viu, pelo que se apurou na investigação e o que foi a júri, o senhor condenaria os médicos como foram condenados? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Toda acusação tem que estar amparada em provas. E as provas praticamente não existem. No caso de Altamira, existe mais certeza de que foi Francisco dos Chagas quem cometeu os crimes do que os réus que hoje estão presos, né?